Tem Duplicast no ar, o podcast da Duplicar. E hoje, pós final de semana muito agitado no futebol mundial, sul-americano e brasileiro, a gente vem trazer informação para você mais uma vez. E vamos falar de Taça Libertadores da América, a segunda do ano de 2021, vencida pelo Palmeiras. Olha que bacana. Cara, eu confesso que por mais que o meu time do coração não estava nessa final, eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas teu time tá no final. Tá Final da tabela. Final da tabela da série. É verdade. Mas beleza, né? Gente, sou Maurício Venhal, estou aqui com o Guilherme mais uma vez. E a gente separou um monte de informação. Por mais que o mundo todo esteja repercutindo essa vitória do Palmeiras em cima do Flamengo, a gente também quer dar a nossa contribuição, trazer um pouquinho de informação qualificada para vocês. Vamos lá, Guilherme. Comece com a sua longa lista de informações, o que você acha mais relevante a gente passar aí pra turma. Cara, eu anotei poucas coisas na verdade, a gente acompanhou o jogo, a gente acompanhou a trajetória das duas equipes. Eu anotei algumas informações que eu poderia esquecer, mas em mente a gente Inclusive, tem bastante falamos coisa. bastante coisa aqui, né, no decorrer da competição. Quando estava na fase de quartos e tudo mais, a gente esperava um Atlético Mineiro, né? Sim. E eu lembro que você esperava um Atlético Mineiro por acreditar ser capaz de vencer o Flamengo. Não é isso? Eu vou ser sincero, eu falei várias vezes para várias pessoas que eu não acreditava que o Palmeiras iria vencer o Flamengo nessa final. Tanto que até no momento em que eu falei isso, o Palmeiras vivia uma fase ruim no Brasileirão, por exemplo. E aí depois calou a minha boca, veio de uma sequência acho que de 6 vitórias seguidas, né, no Brasileiro. Sim. E aí agora, chegando perto da final, novamente vacilou fase de novo. Ruim. E surpreendeu a todos, né? A gente viu aquela partida no sábado e deu, digamos, o favoritismo era todo do Flamengo e realmente se concretizou isso, o Flamengo jogou melhor. Jogou muito melhor. Só que eu acho que até a gente vai comentar isso depois, que quem vence é quem balança a rede e o Palmeiras fez isso, né? E se tornou campeão por causa disso. Meu diretor, ele se contentou, cara. 3 vezes ele viu a bola balançando nessa final, né? Ele que pede em alguns episódios, ele gosta de ver a bola balançando no fundo da rede. Dessa vez conseguiu, né? 3 vezes. E é aquilo que a gente sempre diz, né? Só tinha uma pessoa, cara. Só tinha uma pessoa aqui dentro dessa sala que acreditava que o Palmeiras pudesse ser campeão. E isso está registrado. Graças a Deus. Foi gravado, tá publicado no YouTube. Tu também? Mentira. Flamenguista fala isso. Falou 2-0, não falou? Flamenguista fala isso depois da final. Falou 2-0 Flamengo. 2 gols do Gabigol. Fez assim, ó. 2 gols do Gabigol. É verdade. Mas tudo bem. O Palmeiras não venceu, né? Não venceu e também não perdeu. Não venceu, foi 1-1. Inclusive, quero passar a primeira curiosidade. Segue aí a sequência sem vencer o Flamengo, né, a equipe do Palmeiras, porque obviamente não conta prorrogação e nem pênaltis, nem penalidades. Então, desde novembro de 2017, o Palmeiras não vence o Flamengo. São 10 jogos já. Naquela última ocasião, 2 gols do Daverson, 2 gols ainda no primeiro tempo, uma vitória por 2-0. De lá para cá, nunca mais o Palmeiras venceu o Flamengo, assim como na final, né? Pô, e tu sabia que teve um pessoal que decretou esse resultado nessa final? Eu? A Sala Pro, pô. A Sala Pro, tivemos parabéns. 100% na Sala Pro. Era o resultado esperado, na verdade, né? 1-1, devido à análise. A gente fez um pré-Libertadores e Sul-Americana e a gente deu a nossa, digamos assim, a nossa... Fugiu a palavra? A nossa análise, digamos, a gente deu a nossa análise na parte emocional e também na parte profissional, né? Claro que a parte profissional a gente tinha que analisar com muito mais cautela, como os alunos sabem aí que a Duplicar faz. Eu queria muito que o Palmeiras vencesse de qualquer forma, né? Mas a análise... Meu Deus. A análise é feita de forma minuciosa e a gente meio que decretou esse 1-1, né? Se fosse contar os últimos jogos do Palmeiras, a gente iria 3-0 Flamengo. Sim. Só que as pessoas precisam entender que analisar pontos corridos de Campeonato Brasileiro é uma coisa, analisar final de Libertadores é outra completamente diferente. Totalmente. E até tá ficando
uma característica nossa, Sim. que enquanto muitas pessoas preferem ficar neutros, não analisar ou preferir somente assistir a partida, a gente já cravou aqui final de Liga Europa, final de Champions League, final de Libertadores agora. Então está se tornando uma característica nossa cravar resultados de finais. Sim. Então, pro pessoal que tem um joguinho importante aí, fala com a gente pra gente analisar. Pra essa brincadeiras partida... à parte, né? A gente tinha vários dados e o legal é que a Sala Pro foi muito bem mais uma vez. Pra essa partida a gente praticamente decretou 1-1, porque a gente disse que ia ter um gol no primeiro tempo, mas não teriam os dois, então a gente teve 1-0 só ali no primeiro tempo. E ambas as equipes iriam marcar, iríamos ter 2 gols na partida, né? Então o 1-1 foi o perfeito resultado na Sala Pro, e quem seguiu as recomendações, além de ter lucrado, assistiu um jogão, né? Que foi essa final, e ainda ganhou dinheiro, né? Show de bola. Essa sequência que a gente falava que o Palmeiras não vencia o Flamengo, é uma característica do Flamengo nessa competição, né? Sim. Ele teve o vice-campeonato sendo invicto na competição. Não perdeu nenhuma partida. No tempo regulamentar, né? Sim, não perdeu nenhuma partida. E isso, quem tinha conseguido esse feito seria o Corinthians, se eu não estiver enganado, em 2012. Em 2012, quando foi, na ocasião, ainda foi campeão mundial em cima do Chelsea. Chelsea que vai enfrentar o Palmeiras, muito provavelmente, se o Palmeiras não der uma pichotada de novo na semi, né? Pô, a gente vê o Corinthians, então, um time paulista, venceu o Chelsea no Mundial, e agora tivemos novamente um time paulista, e quem sabe encontrará o Chelsea. Sim. Será que é um... Cara, o Chelsea eu sei que tá lá, né? O Chelsea eu sei que vai pra final. Agora o Palmeiras, a gente precisa, se não tiver um Tigre de novo, um Guinhaque no caminho, né? Pode ser que isso não aconteça. Mas eu acho que o Palmeiras vai tentar reverter a situação da temporada passada, da última Libertadores, e vai querer ir para a final, né? Sim, eu também acho. Bora lá, destaques da partida. Nós havíamos dado os nossos pitacos aqui em relação a quem a gente achava que seria protagonista. Vocês dois falaram o Everton, que jogou muita bola. E também o Rafael Veiga, né? E o Rafael Veiga, eu falei, acabou marcando o primeiro gol numa jogada muito bonita, trabalhada, né, da equipe do Palmeiras. Uma das poucas jogadas, porque quem dominou a partida foi o Flamengo. Até passando rapidamente, aquele pré-jogo que a gente fez, né, pré-Libertadores e Sul-Americana, a pré-Sul-Americana a gente falou, do lado do Atlético Paranaense, que foi o campeão, a gente falou o Nicão. Né, o Nicão e o Santos, goleiro. E quem fez o gol do título foi o Nicão. E dessa vez, novamente, a gente cravou que seria o Rafael Veiga e o Everton. O Everton salvou muito o Palmeiras nessa final, né? E o Rafael Veiga fez o primeiro gol. Teve uma cobrança de falta que eles chuveiraram na área, o Davi Luiz dominou. Aí perdeu um pouco tempo da bola e bateu quase em cima. O Everton pegou com a mão aqui, naquela defesa de handball, sabe? Baita defesa. Eu citei aqui alguns destaques. A gente vai falar, claro, a gente fala muito do Palmeiras porque foi o campeão, mas o Gabriel fez o gol do Flamengo, né? A gente até, naquele momento que ele fez o gol, a gente imaginou aquele 2019, com a virada do Flamengo, né? Eu tava em casa e a minha esposa estava assistindo também, a Duda, e ela falou assim, se acabar assim o Palmeiras é campeão e tal. Eu falei sim, só que na última Libertadores, na última final do Flamengo, o Gabigol, após os 40 minutos, fez 2. Aí quando ele fez o primeiro, ela se animou, né? Porque ela é flamenguista, né? Ela se animou e tal. E, cara, eu duvido o torcedor flamenguista que não lembrou daquela final quando o Gabigol fez o gol. Que inclusive teve reclamação de toque na mão e tal, por parte do Arrascaeta. Quando ele dominou, a bola realmente subiu, veio bem próxima da mão, mas não tocou, né? E o lance foi revisado e tal, mas gol legal. Mas a Duda é torcedora de 2019 ou é torcedora mesmo? Não, ela é torcedora pra me provocar. É só pra ser rival. Só isso. Mas enfim, o Gabriel fez o gol da partida. Até depois, eu dei um destaque positivo aqui, mas depois a gente vai citar alguns pontos negativos, principalmente da equipe do Flamengo, que eu vou também citar uma ocasião da partida dele ali. E a parte do Arrascaeta também, eu acho que fez uma boa partida. A gente sabe que o Arrascaeta vinha de um bom tempo sem jogar, vinha de lesão. E até um ponto que a gente vai citar também da parte do Flamengo, mas o Arrascaeta fez uma boa partida, teve algumas chances, né? Ele é o criador de jogadas da equipe do Flamengo, tanto que a gente vê a diferença quando o Flamengo está jogando sem e quando está jogando com o Arrascaeta.
E eu acho que da parte do Flamengo foi isso. Eu já acho que ele não jogou bem. Nem ele, nem o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro eu achava que seria o cara, né? Sim. Pelo lado do Flamengo, eu disse naquele episódio que ele poderia fazer a diferença e tal. Eu acho que eu estava emocionado pelas apresentações dele na seleção brasileira. Acabei colocando o nome dele, mas não teve lá aquela participação que a gente está acostumado, né? Eu citei o Arrascaeta como destaque do Flamengo porque a gente vê o Arrascaeta que veio de lesão, não veio 100% para essa final. Ele deu assistência, né? Sim, e ele deu a vida nessa partida. A gente vê que ele não tinha 100% do físico, veio de lesão, mas ele criou jogadas, deu oportunidades para alguns jogadores do Flamengo fazer o gol, deu assistência, como tu citou. Então acho que como acabou perdendo, né, a gente viu alguns pontos negativos da equipe do Flamengo. Sim. Então, como destaques, eu citei esses dois jogadores, que foram os jogadores principais que tiveram chances de trazer a vitória para a equipe do Flamengo. O Arrascaeta está sendo mais notícia agora, depois da partida. Sabia? Como assim? Foi visto na casa da Anitta. Sério isso? Eu não fiquei sabendo. Eu tô sabendo. Mas Sim. Outro destaque aí, tirando essa... É que já tinha uma situação antiga que envolvia um tweet da Anitta e tal. Quem é esse jogador e tal, enfim. Eu vi. Mas ele não é casado? Eu não sei, o problema é dele. É verdade. Mas assim, e que problemão, né? Enfim, continuando, os dois destaques que eu citei são também os destaques da Libertadores, né? O Gabriel tem 11 gols, é o artilheiro, né? Rei da América, né, nessa edição. E o Arrascaeta é o garçom com 6 assistências, né? O maior garçom aí também dessa edição. Então sim, não dá pra deixar passar toda a trajetória do torneio até aqui, né? Sim. E falando em Gabigol, então foi o artilheiro eleito o Rei da América. E a gente estava vendo aqui premiação. Ele ganhou um anel de diamante, safira e topázio. Eu nem sabia que topázio era uma pedra preciosa. Eu nem sabia que se ganhava anel. Mas enfim, eu acho que seria legal, né? O cara andar com um anel. Artilheiro ali... com 11 gols, né? Com 11 cara, gols. É um anel que vai ficar guardado. Sim. Não vai ser... Eu acho que eu usaria direto. Não pouco duvido estilo. nada. Mas assim, da parte do Palmeiras, né, os destaques a gente já citou aqui, a gente viu o Everton, que salvou muitas vezes o Palmeiras, não só nessa final, mas na trajetória do Palmeiras até aqui. Jogador de seleção, né, goleiro de seleção. Sim. Rafael Veiga vem fazendo excelentes partidas pelo Palmeiras e se destacou também nessa final. E um destaque improvável, né, o Daverson fez o gol do título. Ele é muito criticado não só pela torcida do Palmeiras, até pelos próprios brasileiros, né? Porque é um jogador. Ele é um ator, né, mano? Ele é um ator, ele irrita muita gente porque ele é um ator. E ele mesmo brincou, né? Ele teve aquele lance que virou meme com o juiz. Coisa. E aí perguntaram pra ele o porquê de ele ter feito aquilo ali. E aí ele falou, eu queria matar um pouco de tempo pra descansar os meus jogadores. E aí eu pensei, eu vou dar uma de Deivinho e vou me jogar no chão. E aí ele se jogou, só que ele não tinha visto que era o juiz. Aí, virou meme, mas ele foi o destaque, salvou a equipe. E ele tem 2 gols em títulos, né? Ele fez gol, eu acho que eu não sei se foi do Brasileiro ou da Copa do Brasil, que o Palmeiras foi campeão. E agora, da final da Libertadores, teve esse grande destaque por fazer esse gol do título. E não podemos deixar passar a equipe do Palmeiras sem falar do Abel Ferreira, né? Que não é jogador, mas é o grande destaque da equipe palmeirense. Muito criticado. Tem o vizinho chato lá que enche o saco dele. É verdade. Só que assim, cara, a gente viu várias situações de até memes, né? De páginas do Instagram falando, o Abel Ferreira se preparando para Libertadores, para final. Estudando, fazendo anotação, e o Renato Gaúcho na praia, né? Jogando futebol. E eu acho que, cara, o que a gente viu foi isso. Porque assim, o Renato Gaúcho tinha muito recurso humano, né? Tinha muito nome de peso, né? Tem um elenco recheado, não só nos titulares, mas entre os reservas também. Tanto que foi trocando o jogador e só aumentava o ritmo. Sim. Só que o Palmeiras tinha algo mais relacionado à tática, a estudo, a jogadas, né? Que é o que o Flamengo não conseguiu apresentar. Né? E a gente vê o exemplo disso, talvez, não generalizando, né? Mas talvez
isso seja um exemplo dos técnicos brasileiros. Porque a gente vê que na Libertadores, nas últimas 8 edições, apenas um técnico era brasileiro, né, que foram campeões, que foi o Renato Gaúcho em 2017 com o Grêmio. E a gente vê agora 3 anos seguidos, técnico português, né? Tivemos o Jorge Jesus em 2019, 2 vezes seguida agora o Abel Ferreira, sem contar o Galhardo com o River, enfim. Sim. Então a gente tem que se preocupar, talvez, em ver o porquê que a gente... Beleza, os times brasileiros estão em destaque ali, né, na Libertadores, até a gente vai citar esses dados depois, só que o técnico brasileiro não está ali. E a gente vê, às vezes, no futebol brasileiro, que até no Brasileirão, Copa do Brasil, que o técnico estrangeiro ganha destaque. Então a gente tem que ver, por exemplo, o Atlético Mineiro ganha destaque, o técnico é brasileiro? Cuca. O Cuca é brasileiro? Do Atlético Mineiro? Ele é brasileiro? O Cuca? Cabelo de boneca? Ele é brasileiro? Cara, tá de Pô, brincadeira. eu confundo com o Sampaoli, na verdade. É porque o Sampaoli já foi técnico do Atlético, né? Foi. Mas enfim, a gente vê que os grandes técnicos que ganham destaque são estrangeiros, né? Então fica aí esse ponto também a ser observado. Mas isso é normal. Isso é coisa de brasileiro. Dar destaque para estrangeiro é coisa de brasileiro. Mas eles ganham destaque, né? Eles merecem esse destaque também. Sim, se vem para cá e faz um bom trabalho, tem que destacar mesmo. Sim. E foi o que aconteceu com o Abel. Falou Galhardo, né? Mesma situação do Galhardo é o Renato Gaúcho, que tá balançando no cargo. O Renato Gaúcho vem sendo muito criticado, né? A própria torcida, mesmo com o título, estava querendo a saída dele. Tiveram vídeos circulando aí, torcidas em cima da diretoria do Flamengo lá em Montevidéu. Renato Gaúcho, cara, parece que não encaixou. É porque, na verdade, o Flamengo está acostumado a ganhar. Está acostumado com o título. O próprio Gabigol falou que... Ele falou assim, para ser sincero, nem sabia como era, nem lembrava mais como era perder um título. Então, o torcedor tá com esse mesmo sentimento. E aí é natural que critiquem alguém, e esse alguém, obviamente, é o Renato Gaúcho. Vamos falar um pouquinho do jogo? Bora. De forma rápida, resumida. Essa partida aconteceu, então, em Montevidéu, no Uruguai, que depois que começou esse jogo único, começou a ficar estranho, porque... Tivemos 2 anos consecutivos, 2 times brasileiros na final e a galera saindo em massa para o país vizinho para conseguir acompanhar a final. Eram esperados 60 mil torcedores, a gente não encontrou o público, por incrível que pareça, né? Nenhum veículo conseguiu entregar o número exato de espectadores. Foi no sábado, 17 horas, com o árbitro Néstor Pitana. O jogo ocorreu tudo de boa, tudo tranquilo, 1-1 no tempo normal, com o Veiga, nosso destacado aí, abrindo o placar aos 5 minutos, numa linda jogada da equipe do Palmeiras. Depois só deu o Flamengo, né? O Palmeiras apresentava pouca força ofensiva, porque estava preocupado em se defender, e final é isso mesmo. E aí o Gabigol achou um gol aos 72, acho que foi, né? 72 minutos aproximadamente, e foi comemorar com a torcida e encontrou até um torcedor do Criciúma lá. Verdade. Faceiro, né? E não foi só um que foi, né? Não, tinham vários. A gente viu alguns torcedores aí com a camisa do Criciúma lá naquela final, e apareceu ele destacado, realmente. E aí, após o gol do Flamengo, ficou uma pressão, tentando o empate, e acabou encerrando 1-1. E no início dos acréscimos, assim como foi no início do jogo, Andréas Pereira deu uma falhada crucial, né? Falhou de forma que a galera tá tentando entender até agora o que aconteceu. Ele meio que não alcançou a bola, errou o pé, enfim. O Daverson roubou e decretou aí o título dessa Libertadores pro Palmeiras. O que eu acho que define muito essa partida é na questão do gol, né? A gente sabe que uma partida o que importa é o gol, e a gente viu as oportunidades que o Flamengo teve nessa partida. Até um dos pontos negativos que eu coloquei aqui foi o Andrés Pereira, por esse destaque negativo, né, que foi aquele lance. Não sabemos o que passou na cabeça dele, o porquê que ele fez aquele lance ali, o que aconteceu naquele momento. Mas eu vi que o Flamengo perdeu várias chances durante a partida. A gente viu quando estava 1-1 o placar, o Michel perdeu uma chance clara, que um jogador como ele não deveria ter perdido aquela chance. A gente viu a falha do Diego Alves no primeiro gol, que na minha opinião, claro, não sou goleiro, né, não sei a dificuldade, mas na minha opinião como torcedor, era um gol que poderia ter sido defendido.
né, no pé do goleiro praticamente, beleza, tem aquela questão do contrapé e tal, mas eu acho que foi uma falha também do Diego Alves. E a gente pode citar essas falhas do Flamengo, talvez pela questão do mau condicionamento. A gente viu que, até um ponto que eu quero deixar aqui, é uma curiosidade, que na minha opinião é uma curiosidade que eu encontrei, eu pensei, aí eu não sei se todos concordam, mas eu acompanho o Renato Gaúcho desde a equipe do Grêmio, né? Então eu sei como é que é a atuação desse técnico e eu vejo ele de 2017. E eu vejo ele no Flamengo agora. E uma coisa que me chamou a atenção é a questão do departamento médico. No Grêmio ele era muito criticado, só que eram muito criticados os jogadores, né? E o departamento médico do Grêmio. E a gente tinha muitos destaques lesionados. E eu encontrei isso também no Flamengo. Nessa temporada, eu não sei se alguns perceberam, que o Renato Gaúcho chegou e muitos jogadores se lesionaram. A gente viu a Arrascaeta, a gente viu vários outros jogadores que se lesionaram e foram poupados várias vezes, que é a característica do Renato. E a gente viu nessa partida o mau condicionamento desses jogadores. A gente viu o Felipe Luiz saindo no início da partida. A gente viu a Arrascaeta voltando de lesão, jogou bem, mas não estava 100%. Então acho que talvez um ponto negativo e um ponto do porquê o Flamengo não conseguiu vencer foram essas chances claras perdidas e esse mau condicionamento de alguns atletas, que eu acho que foi crucial para que o Flamengo conseguisse concluir em gols, né? Essas jogadas aí perdidas, enfim, mesmo que tenha jogado melhor, mas acho que faltou aquele toque final e talvez tenha um peso dessas questões aí, desse técnico Renato Gaúcho, né? O Renato queria um elenco de 200 milhões e teve. Só não conseguiu ganhar, não conseguiu aproveitar. Eu confesso que eu não tinha me ligado nisso, de departamento médico. Eu acho natural o jogador se machucar, até porque a gente vê todo dia. E eu torço para um time que vive com o DM cheio. Mas eu não tinha me ligado na questão do Renato, não. Eu vejo a mídia criticando ele por poupar jogadores e tal. Mas eu acho que é algo rotineiro. Não sei se eu consigo colocar isso como fator determinante para ele perder o título. Eu digo assim por conta do condicionamento físico que os jogadores vieram para essa final, né? Alguns jogadores que tinham recém voltado de lesão, o Arrascaeta eu acho que não tinha feito nenhuma partida antes da Libertadores, né? Depois que voltou de lesão, mas enfim, eu observei esse ponto do departamento médico, porque eu comparei com o Flamengo de 2019, que veio com um time completo o ano inteiro, ganhando tudo. E esse ano a gente viu a Arrascaeta, a gente viu o Felipe Luiz, a gente viu o Bruno Henrique, Vitinho, todos lesionados, e é algo que é de se estranhar, né? Pode ser que seja algo do Renato Gaúcho ou simplesmente foi uma coincidência, né? Mas é algo que eu achei semelhante com o Grêmio quando era comandado pelo Renato. Mas, deixando de lado os pontos negativos aí dessa partida e da equipe do Flamengo, para finalizar eu tenho um dado aqui interessante da equipe do Palmeiras. Sim. Que a gente não vinha, eu pelo menos, né, particularmente, não via tanto destaque assim na equipe do Palmeiras como a gente vê na do Flamengo. Por exemplo, ganhou tudo em 2019 e tal. Só que se a gente observar o Palmeiras de 2015 para cá, o Palmeiras conquistou 2 Libertadores, 2020 e 2021. Conquistou 2 Brasileirões, Brasileirão, né, 2016 e 2018. 2 Copas do Brasil, 2015 e 2020, eu acho que até foi em cima do Grêmio. E um Paulista, 2020. Então são 5 anos, 6 anos, né? De 2015 para cá. E são 7 títulos. É bastante coisa. Títulos bem importantes. Então a gente vê que o Palmeiras não chegou aqui por pura sorte. Até como tu disse, poderia não ter um elenco de 200 milhões, mas tinha uma técnica do caramba aí que esse Abel Ferreira, aliás, né, conseguiu... O Abel Braga foi técnico, né? Eu acho que eu confundi por causa disso. O Abel Braga foi treinador do Flamengo, do Inter agora, recentemente, do Fluminense. Foi do Inter, Mas eu acho que esses foram os grandes destaques dessa Libertadores. Eu confesso que eu não via o Palmeiras como campeão, pela questão da análise, né? Eu analisando o histórico do Palmeiras e tudo mais, só que, como a gente já tinha citado, uma final de Libertadores é outra coisa, né? Os jogadores chegam para aquela partida com outro patamar? É outro patamar. É outro patamar. Então, o Palmeiras é mais um dos times campeões da Libertadores com o Grêmio, São Paulo e Corinthians. Santos, aliás, com o Santos, né? E se torna aí mais um time do Brasil tricampeão da Libertadores. Show! Você passou alguns números importantes e eu queria destacar que nas últimas 12 edições de Libertadores nós temos 8 títulos do Brasil.
A gente já tinha falado isso, né? O nível do futebol brasileiro vem aumentando cada vez mais. E Sim. é isso que nos mostra, esses dados nos mostram isso, né? É notório e eu acho que os clubes que estão, ou melhor, os jogadores que estão fora, eles acabam tendo mais interesse em voltar para o Brasil. A gente vê isso ultimamente, né? Isso. A gente vê a volta do Davi Luiz, do Douglas Costa, por mais que não é um craque lá fora, enfim. Douglas Costa. Quem é esse cara? Jogou onde? Ah, a gente vê aí alguns destaques, o Felipe Luiz voltou recentemente também, o Miranda voltou, né? Então a gente vê esse retorno de alguns jogadores que são craques lá fora, né? Jogaram em equipes fortes, equipes grandes. Sim. E voltaram ao futebol brasileiro aí. A gente vai ver muito mais. A gente viu o Kennedy, o próprio Andres Pereira, que jogavam em times fortes lá na Europa e voltaram aí pro futebol brasileiro. E a gente torce para esse destaque do futebol brasileiro, né? A gente vem ganhando esse destaque e, na minha opinião, a cada vez mais o futebol brasileiro vem aumentando de nível e comparando com equipes gigantes aí da Europa. Maravilha. Sendo comparadas, né? Falar de premiação agora, que é uma parte que conta muito, né? O Flamengo, vice-campeão no decorrer de toda a competição, arrecadou cifras muito boas, né? Algo em torno de 75,9 milhões de reais. É muita grana. Bastante, né? Dá para pagar alguns meses de salário. E o Palmeiras, grande campeão, 126 milhões de reais foi o valor arrecadado em premiações. Então, e até quero abrir um parêntese. Esse prêmio é 267 vezes maior do que o prêmio recebido pelo Corinthians feminino. Não tenho o que falar. Que coisa de louco, né? Então tem uma pequena discrepância aí que a gente torce cada dia para que isso mude. Sim. E que as meninas passem também a ter a valorização e o respeito que elas merecem. Assim como a gente torce para o futebol brasileiro, o nível aumentar cada vez mais, a gente torce para que a visibilidade do futebol feminino também cresça, né? Cada vez mais. A gente já se compara aí com o feminino, por exemplo, se compara muito com alguns times aí da Europa. Né? A gente vê isso, nosso time brasileiro da seleção, por exemplo, é um dos melhores aí do mundo, então a gente tem que trazer essa visibilidade também. Isso mesmo. É isso, meu querido. Acho que é isso, um jogão. Fechou. Parabéns pro Palmeiras, parabéns pra torcida, pra todo mundo que foi. Nós temos amigos, inclusive, que foram pra Montevidéu. Eu só conheço amigo flamenguista que foi pra lá, não conheço nenhum palmeirense. Mas quem voltou com o título, quem voltou podendo zoar, fazer festa em aeroporto e tudo mais, foi o Porco. Então, parabéns para todos os torcedores do Palmeiras, parabéns também para os flamenguistas que, querendo ou não, tem um time monstruoso, chegou até a final. Falamos desde o início que qualquer um que fosse campeão seria merecido. E tá aí, bom pro Brasil, né, que teve 2 representantes nessa final de Libertadores do ano de 2021. Palmeiras que venceu a segunda Libertadores em um ano. É o único time que venceu 2 Libertadores em um ano. Infelizmente, por causa do fator pandemia, que isso está acontecendo. Então, não tem muito o que a gente comemorar e nem destacar, nem nada. Beleza? Beleza. Fechado. Obrigado pela tua parceria mais uma vez. Para você que nos ouve através do Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Galera do YouTube, não esqueça de curtir o nosso conteúdo, se inscrever no canal, né, ativar aí o sininho das notificações e ficar sempre antenado, porque quando você menos esperar tem conteúdo muito bacana aqui para vocês. Fechou? Fechou. Um grande abraço a todos, é nóis, partiu, até a próxima.